You are tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E o Giordano Bruno, me desculpa, Giordano, por ter demorado tanto, pediu Filadélfia, com o Denzel Washington e o Tom Hanks, filme lá de 94. E eu acho que pessoas que nasceram ali nos anos 90 não têm noção de como era a AIDS ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E antes dos coquetéis e tudo mais, como ela era devastadora, né? E eu acho que todo mundo viu, não necessariamente era amigo ou coisa do gênero, mas viu alguém, assim, quem morava em grandes centros, né? Definhar com AIDS, né? No prédio da minha avó tinha um cara que morava lá, cara, mó gente boa, meu. E eu lembro de a gente rever o cara no elevador e o cara tava muito magro, mas muito magro. Aí, pouco tempo depois, ele faleceu. Então, era uma doença, assim, que carregava um estigma de depravação, isso e aquilo outro, né? E quando a pessoa tinha... a doença pegava mesmo, tomava conta da pessoa, ela morria muito rápido mesmo. Então, talvez as pessoas que assistam esse filme sejam mais novas, tá, ok, nossa, tal, mas não viram isso acontecer com seres humanos de verdade, né? Não com personagens de um filme. Eu vi isso acontecer com seres humanos de verdade, né? E não é uma visão bonita, né? Você vê uma pessoa tá saudável e você tromba com ela meses depois, ela tá definhando assim a passos largos. E quando esse filme foi lançado, a doença ainda tinha um estigma muito forte, né? Principalmente para aquela massa de carola, de gente idiota que assim, né? A pessoa que de repente pegasse AIDS de uma outra forma, né? Como o caso do Enfio, que pegou AIDS por transfusão de sangue, né? Porque ele era hemofílico, numa época que ainda não se testava o sangue, né? A pessoa tinha que falar isso em alto bom som, né? Para receber um pouco de simpatia do público, porque se suspeitassem que você era gay ou foi transmitida... Na verdade, se suspeitasse que foi transmitida sexualmente, automaticamente você era gay, mesmo que você não fosse, né? E aí tinha toda a questão da perversão, toda a questão da imoralidade que estava atrelada a isso. E o Filadélfia, ele ataca essas partes, mas como que ele transformou? O filme foi... Porque, nessa época ainda, esse filme foi um marco. Ele não atuou, ele não abordou o tema, né, com ferocidade que posteriormente outras coisas iam tratar. Outros filmes e tal. Mas ele abriu portas. Por quê? Você pensa, 1994... é um grande estúdio que tá bancando esse filme, então ele tinha que ser mais palatável para o público em geral, né? Então, obviamente, vai ter o cara que é preconceituoso e perde o preconceito, no caso do Denzel Washington, o cara que odeia homossexual, tal, pá, que acha que a doença é tipo um castigo divino, né? Que é uma doença que vem da perversão dos gays e tudo mais. Mas é um filme. O que eles fizeram para tornar mais palatável? Transformaram esse filme num filme de tribunal. Então, foi a forma encontrada. Então, ele tem um final feliz no tribunal e o final inevitável para esse período no final do filme mesmo, né? E ambos estão bem, mas o Tom Hanks nesse filme tá muito bem. Muito bem mesmo.
E mostra muitas coisas que hoje são impensáveis, né? Um cara trouxe AIDS pro escritório, pro banheiro! Ah, tal, pá! Socorro! Né? E, assim, então é um filme clichêzão, né? Em vários pontos, essa questão do homofóbico ver que, né, eu odeio gays. Não, eu não odeio, eles são pessoas como eu, tal. A vantagem é que não existe um diálogo expositivo disso. Né? O problema, normalmente, dessas coisas que são extremamente irritantes é o tal do diálogo expositivo maldito, em que eu estava errado, todas as pessoas são iguais, sabe? É aquela babuzeira. Eles foram mais sutis e assim, muito mais mais crível também. Porque pessoas dificilmente falam, eu estava errado, você é uma pessoa como qualquer outra. Normalmente as pessoas esquecem, entre aspas, de falar e começam a tratar a pessoa de forma diferente. Né? Então é até mais real nesse sentido. Ele deitado lá na cama, tal, pensando no que tinha acontecido anteriormente e, né, não conseguindo dormir, falando assim, puta que eu pariu, né, ideiazinha escrota que eu tinha, tal, pá. Mas é um filme bom, bem dirigido, bem atuado, né, o Tom Hanks está muito bem mesmo nesse filme e, assim, né, é um filme recomendado, né, para as pessoas assistirem, né? E quem sabe entender um pouquinho como era essa questão, como a doença ela era brutal no sentido de que você definhava muito rápido, assim, era uma coisa, você quando sabia era uma sentença de morte nessa época. Hoje já tem pessoas que foram curadas não se sabe exatamente o que aconteceu e tal, não tem um medicamento ainda que cure, mas a gente está cada vez mais próximo disso, né? Então, e hoje uma pessoa vive aí 30, 40 anos com a doença. Eu não vou falar que de forma normal, porque a pessoa tem que tomar todo aquele coquetel, alguns medicamentos têm alguns efeitos colaterais e tudo mais, tal. Mas era bem diferente naquela época, bem diferente mesmo. E eu lembro dessa pessoa, cara, eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade, 10 anos de idade, sei lá, né? Na época que eu vi essa pessoa definhando. E eu lembro dela até hoje, ele usava um bigode, eu lembro mais ou menos das feições dele, entendeu? E, porra, meu, isso tem mais de 30 anos, sabe? Pra ver como me impactou, né? Como me impactou, e ainda bem a forma como eu fui criado e tudo mais, nunca passou pela minha cabeça bem feito, tá plantando o que colheu ou coisa do gênero. Eu sou muito grato às vezes não, eu sou muito grato em relação a uma... Óbvio que meu pai e minha mãe tinham preconceitos e tudo mais, mas de uma forma mais genérica, mais geral, desculpa, eles eram bem menos preconceituosos do que a média, né? Então, gay, ok. Lésbica, ok. Entendeu? E ok. O cara pegou AIDS, ok. Tipo, o meu pai e a minha mãe não iam fazer eu descer do elevador, ou a gente sair do elevador, ou não subir no elevador com essa pessoa. Quando, obviamente, todo mundo sabia que ele tinha AIDS. Enquanto outras pessoas não entravam no elevador com ele, sabe? Bom, enfim. É um filme muito bom, eu recomendo bastante. Eu falei mais sobre as minhas do que sobre o filme. Desculpa aí, mas quer que eu faça um review? Na descrição do vídeo tem um passo a passo de como solicitar. Até a próxima.